Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje estarei dando continuidade com a minha exposição no Evangelho segundo escreveu João. Eu estou expondo o capítulo 5. Provavelmente hoje será possível eu encerrar este capítulo. Este capítulo, ele é maravilhoso. Vamos lá? Deixa eu compartilhar a minha Bíblia com vocês. Está aí, capítulo 5. Esse capítulo, ele começa com a cura, logo no início aí, no versículo 1. A cura de um enfermo no tanque de Betesda. E depois vai falar a respeito do o pai, o filho honrando o pai. Vai falar aí, os versículos todos até o 30, a partir do 31, testemunhando sobre Jesus. E agora o testemunho das Escrituras. Hoje, testemunho das Escrituras, a partir do versículo 39. Olha o que diz aí o 39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Olha para vocês verem. Então, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Quem está agora testemunhando a respeito de Jesus? As Escrituras. E como é que as Escrituras elas vão dar testemunho de Jesus? A partir do momento que ela vai falar a respeito de Jesus. E examinar aqui, interessante a palavra examinar, o verbo aí, interessante que o verbo ele está no presente do indicativo na voz ativa. E é no sentido de pesquisar. Então, fazer uma pesquisa minuciosa. Aonde? As Escrituras. Grafê é a palavra grega. Porque julgais, o termo julgamento aí é dokel. Dokel é o seguinte, você vai pesquisar nas Escrituras e você vai pesquisar tanto que você vai chegar a uma opinião que elas realmente possuem a vida eterna, as palavras dela têm vida eterna, porque testificam, porque falam de Jesus. Porque dokel, no sentido de ser da opinião de pensar, julgar também, parecer bom para. Porque julgais, porque vocês vão pensar ter nelas, nas Escrituras, a vida eterna. Então, as Escrituras, você pesquisando nas Escrituras, vocês vão ter a vida eterna, porque as Escrituras, elas dão testemunho a respeito da pessoa de Jesus. Olha, e são elas mesmas, as Escrituras, que aí, o termo aí é marturel, essa palavrinha aqui, e o verbo aqui testificar, ele está no presente do particípio, na voz ativa. Então,
Elas testificam, está no presente, testificam de mim. De quem? De Jesus. Olha só. E realmente, elas testificam. Veja o que diz lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18. Moisés dizendo: Eis, lhes suscitarei um profeta no meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca. E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então as Escrituras já estavam falando a respeito de Jesus. Também temos lá Gênesis 3,15, da semente da mulher. Fala que viria um que pisaria na cabeça da serpente. Então as Escrituras já estavam falando. Em Gênesis também, no finalzinho do livro, quando Jacó ele vai abençoar os seus filhos, as 12 tribos de Israel, ele diz o seguinte, que Judá é um leãozinho e que o cetro não apartaria da casa dele até que viesse Siló. Vamos para frente. Contudo, olha aí, contudo, apesar de que, se vocês examinarem as Escrituras para supor ter nela, pensar nelas, ter a vida eterna, e são elas também, as Escrituras, que dão testemunho de mim, contudo, apesar disso, não quereis vir a mim para terdes vida. Mas as Escrituras, elas somente passam a ter vida eterna porque ela testifica de Jesus. Porque Jesus é o autor da vida. Ele é a vida. Porque elas testificam de Jesus, o autor da vida. Mas no versículo 40 diz: contudo não quereis vir a mim para terdes vida. Vocês não querem. Vocês estão recusando vir até a mim para que vocês tenham vida. Porque eles estavam mortos. Deus considera todos os homens mortos espiritualmente a partir do momento que este homem está distanciado dele. Todos os homens estão mortos espiritualmente. Todos têm que reconhecer Jesus como seu Salvador para ressuscitarem espiritualmente, ter vida e vida eterna. E o termo vida aqui é zoe. Eu não aceito glória que vem dos homens, sem entretanto que não tendes em vós o amor de Deus. Interessante essa posição de Jesus aqui. Eu não aceito glória. O termo glória aqui é doxa. Eu não aceito. E o interessante é que doxa, que é glória, vamos lá. A palavra doxa, ela significa muita coisa. Mas a primeira coisa que a glória significa, parece que dá a entender de esplendor, brilho. Sim, glória também significa esplendor e brilho. Da lua, das estrelas, magnificência, excelência, preeminência, dignidade, graça, majestade, algo que pertence a Deus. Mas o primeiro significado da palavra doxa, que é esta palavrinha aqui, e esta aqui, doxa, essa aqui, é um substantivo acusativo feminino singular. E doxa, o primeiro significado está aí do lado direito: opinião, julgamento, ponto de vista. Provavelmente Jesus está dizendo: eu não aceito o ponto de vista, o julgamento que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Por que Jesus não aceita
não aceitava o julgamento dos homens, porque os homens não possuem o amor de Deus. Se entretanto que não tendes, olha aí, não tendes. Não tendes em vós o amor de Deus. E o amor aqui é agape. O agape, essa palavra aqui é agapen. Agapen é o amor sacrificial, a boa vontade, a benevolência. E é um substantivo. Vamos mais. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. É impressionante isso aqui, porque Jesus está falando como o Messias, como o Mashiach, o Cristo, o Salvador. Olha, eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Interessante aí que lambano aí, lambanate, esta palavrinha aqui, é um verbo, e o verbo está no presente do indicativo na voz ativa, porque ele estava dizendo, olha, eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Vocês não querem me receber. Se outro vier, olha aí, se outro vier em seu nome, eromai, então esses vocês receber. E aqui é o aoristo do subjuntivo. Um modo subjuntivo, é um modo duvidoso. Olha, se outro, então é um modo duvidoso, mas é um aoristo. Se outro vier em seu próprio nome, certamente, com certeza, vocês vão receber. Por que Jesus falou isso? Porque lá em Mateus 24, versículo 5, Jesus disse, olha, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E ele diz, e enganarão a muitos. Jesus já estava falando isso, que muitos viriam dizendo que seriam o Cristo. Aí sim, as pessoas receberiam, os judeus estariam recebendo este enganador. E dizia, enganariam a muitos. Que triste. Triste. E outra coisa, não é porque eles não conheciam. Olha aí, lá nesse mesmo evangelho, no capítulo 7, clamava, pois, Jesus no templo, ensinando, dizendo, vós conheceis-me e sabeis de onde sou. Olha só, vós conheceis-me e sabeis de onde sou. É Jesus que está falando. Que eles conheciam muito bem quem era Jesus. E eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Quem? A Deus. Vocês me conhecem muito bem, sabem quem eu sou. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Porque se eles realmente conhecessem a Deus, eles aceitariam a Jesus. Tem outro lugar que Jesus diz o seguinte, nesse mesmo evangelho, 8,40, disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse vosso Pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. João 8,42. Olha, se Deus realmente fosse o Pai de vocês, vocês certamente me receberiam e me amariam, porque eu saí e vim do Pai. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou.
mas eles não quiseram. 44. Como podeis crer vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Viram um versículo lá anterior que eu falei que Jesus diz o seguinte, que eu não recebo a glória dos homens? Parece que Jesus queria, eu não recebo aqui a glória, que não no sentido de esplendor, de magnificência, de excelência, mas parece que é de julgamento, de opinião, ponto de vista. Olha, como podeis crer vós, os que aceitais o ponto de vista uns dos outros, e contudo não procurais o ponto de vista, ou a opinião, ou o julgamento que vem do Deus único? Com certeza é isso aqui que Jesus queria dizer. A glória aqui, quando Jesus usa glória aqui, não está no sentido de esplendor e brilho, porque eles não tinham esplendor. Olha, se eu mudasse aqui o termo glória, como podeis crer vós, os que aceitais esplendor uns dos outros? Está vendo? Não fica com sentido. Mas quando eu coloco a palavra doxa, que o significado dela também é no sentido de opinião, julgamento e ponto de vista, como vocês podem ver do lado direito aí o sentido muda. Como podeis crer vós, os que aceitais a opinião, o ponto de vista uns dos outros, e contudo não procurais a opinião, o julgamento, o ponto de vista que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Olha aí, não penseis. Tem um versículo aqui ainda. João 12, 43. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Ou seja, eles amavam mais a opinião ou ponto de vista dos homens do que o ponto de vista e as palavras do Pai. E aí vem o 45, não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Ou seja, eles confiavam em Moisés, Moshe, mas não confiavam em Jesus. E Moisés falou em vários lugares a respeito de Jesus. E eles confiavam nas palavras escritas por Moisés. E eu disse, eu não vou acusar vocês não, perante o Pai não vou. Quem vai acusar vocês é o próprio Moisés, ou seja, a própria escritura deixada por Moisés, não é que Moisés vai estar diante, mas vou dizer aqui que Moisés é o quê? É aquele que escreveu o Pentateuco. E no Pentateuco estavam ali contidas palavras que diziam a respeito de Jesus. E você olha, não sou eu que vou acusar vocês diante do Pai, mas as palavras de Moisés, ditas por Moisés, inspirado por Deus, é que vai acusar vocês diante do Pai. E acusar aqui, o termo é categorel. É diante de um juiz fazer uma acusação. Categorel é isso, é você estar diante do juiz e diante dele fazer uma acusação. Quem vos acusa é Moisés. Novamente é o termo categorel, que é acusar diante. Em quem tem firmado, olha aí, firmado é o piso. É o piso, o termo é o piso aí, está do lado direito aí, no sentido de esperar, no sentido de religioso, esperar pela salvação, com alegria e completa confiança. Eles esperavam totalmente na pessoa
de Moisés. Confiança aí, novamente, tem 2 vezes usa. Em quem esperam com confiança, mas na verdade 2 vezes eles usam a palavra eupizo, que é confiar. Firmeza e confiança traz a mesma ideia. Porque se de fato cresces em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Interessante aí. Ele escreveu a meu respeito. Quem escreveu a respeito de Jesus? Moisés. Se eles realmente acreditassem, dessem crédito, e crer ali é pisteu, é crer, acreditar, ter confiança, porque eles afirmavam que confiavam em Moisés. Mas se realmente eles crescem e dassem o devido valor, melhor dizendo, nas palavras de Moisés, também crerias em mim, porquanto ele, olha aí, grafou, escreveu a meu respeito. Mas vamos ver lá. Onde é que Moisés escreveu a respeito de Jesus? Gênesis 3,15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Estava apontando para o Messias que viria. Que no futuro viria um que pisaria a cabeça da serpente. Porque lá em Apocalipse está dizendo que Satanás, a antiga serpente, o dragão. Gênesis 22:18. E em tua descendência, falando para Abraão, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Mas todas as famílias seriam abençoadas através de Jesus que viria. Gênesis 26:4. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei a tua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Falando de quem novamente? Do Messias. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Através de Jesus, todas as pessoas, porque de Abraão nasceria a nação de Israel, e da nação de Israel nasceria quem? Jesus, o nosso Salvador. E através de Jesus, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, 3 lugares aí em Gênesis está falando a respeito de Jesus. 4 lugares. E agora em Deuteronômio, que eu já até falei, mas vou ler de novo. Eis lhe suscitarei um profeta no meio de seus irmãos, como tu, ou seja, como Moisés, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então, pode ver que Moisés aí, falando a respeito do Messias. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Ou seja, se vocês que dizem que creem em Moisés não dão crédito nas suas palavras, vocês creem só de boca, mas com as suas atitudes vocês não o fazem, como é que vocês vão crer nas minhas palavras? E simplesmente assim, esse capítulo 5 se encerra abruptamente. Só. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Interessante aqui é que palavras aqui é rema. Porque no Novo Testamento tem 2 palavras gregas para designar palavra.
que é logos, palavra, e rema. Na verdade é o seguinte, parece que, claro, todos dois quer dizer palavra, mas parece que o rema está mais ligado para a palavra falada e o logos está relacionado à palavra escrita. E aqui, como Jesus não estava escrevendo ainda, então, as minhas palavras que eu falo, olha, os seus escritos aí é grama, grama é escrita mesmo, é um registro. Se vocês não crerem, olha, se porém não credes, pisteu, nos seus escritos, que é grama, que aí vem desta palavra grama grega, vem a nossa gramática. Então, se vocês não creem nos escritos, no registro deixado por Moisés, como é que vocês vão crer na minha palavra que eu estou dizendo? E aí, simplesmente, Jesus encerra esse capítulo aí, abruptamente. E aí, no próximo vídeo, nós estaremos entrando no capítulo 6. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Então veja que dessa pergunta lançada por Jesus, ele termina ali aquele discurso e aí, no capítulo 6, nós já vamos para a multiplicação de pães. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor possa abençoar a sua vida rica e poderosamente.